Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês da festa de Purim e que você possa aprender esse significado. Deus tem nos dado a conhecer muita coisa. Por muito tempo, eu tenho ouvido falar, dentro das igrejas, dentro dos pastores, a respeito de graça. Nós temos que entender algumas coisas. O que é essa graça? O que Jesus nos proporcionou? Então hoje é um misto de muitas coisas. É Purim, é ceia, é escola profética, está tudo aqui, tudo junto, reunido e vai dar tudo certo. Mas falar sobre graça é compreender o que é a graça. Eu tenho entrado num estágio de... Eu tenho orado assim, Senhor, não me faça ser legalista, não me deixe me perder nos conceitos do que tenho estudado a Tua Palavra, mas me mostra em Cristo o que Ele fez. Porque eu preciso olhar Cristo, eu tenho que olhar Jesus e não a perspectiva teológica do que foi ensinado. Porque eu tenho olhado uma igreja, é claro que nós entendemos que a igreja dos últimos tempos, ela vai apostatar. Apostatar não é uma palavra para incrédulo, é alguém que está no meio e vai abandonar. Isso é uma característica da igreja do fim. Característica, não um decreto. Sabe qual é a diferença? Característica, vai acontecer, alguns vão desviar. Decreto, todo mundo vai desviar. Não tem mais jeito. Então, quando há uma característica dificultosa no porvir, eu posso, através dos princípios da palavra, mudar a sorte. Porque se há algo errado acontecendo para o futuro, algo que vai me tirar do foco, eu posso, de alguma outra forma, em contrapartida, trabalhar com isso. E olhando isso, queridos, por isso que tem tudo a ver com o Purim, que eu estou introduzindo aqui com vocês, eu preciso entender o que é a graça. A graça não é uma manifestação da própria vontade ou das pessoas sem compromisso, ou simplesmente uma forma de que agora todas as coisas são possíveis em Cristo e tudo que Ele fez está completo e eu fico sentadinho nesse mundo, vivendo minha vida do jeito que eu quero e a graça do Senhor me basta. Tem muita gente que interpreta assim, mas não é assim. A graça é uma capacitação. Nós ministramos sobre Purim aqui com os adolescentes. E um adolescente, enquanto todo mundo comia aqui, né? Porque foi a troca dos presentes, coisa linda, né? Enquanto todo mundo comia, um adolescente sentou aqui do meu lado que nem comeu. E assim, pastor, preciso fazer algumas perguntas para o senhor. Uma das perguntas é sobre os 10 mandamentos. E aí ele começou a fazer as perguntas e, enfim, enquanto eu explicava para ele, eu vi no desejo dele de conhecer a palavra de Deus. E ele disse, eu estou lendo a Bíblia, eu estou em Êxodo agora. E daí conversei com a Gabi até, pastor, eu também está terminando o Êxodo. Disse para ela que é para ela andar, porque senão ela vai estar em Levítico e eu já vou estar chegando no Apocalipse. E aí, assim, já está desafiando, né? Então, assim, ó, esse desejo de conhecer. Mas as perguntas que ele fez aqui, um adolescente, eu espero que os meus amados irmãos, que já davam para comer carne, pudessem fazer, mas nunca alguém me fez essas perguntas. Adulto nenhum, em todo esse tempo que eu tive aqui, sentou e com uma coerência e com as palavras, as perguntas que ele fez. E eu pude ver assim, tem coisa aí. E a minha oração é que Deus revista esse jovem com poder e graça. E que ele seja um homem do altar. Porque as perguntas que ele fez no altar aqui, em todo esse tempo de pastoreio, eu não vi nem adulto me fazer. Mas pastor, foram perguntas simples. Não foram. Mas sabe o que quando ele fez as perguntas aqui, lembra que eu estava falando minhas orações, Senhor, eu não quero ser legalista, eu quero entender. Aí o Espírito Santo me deu uma palavra na hora para dar para o rapaz aqui, e eu senti aquilo de Deus. E na hora que eu falei, eu sempre digo quando está com a equipe junto, alguém notou isso que eu falei? Porque isso aqui que eu falei não tinha que ser anotado. Daí eu disse para ele, sabe qual é a diferença da lei do Antigo Testamento e da lei do Novo Testamento? É que a lei do Antigo Testamento, Deus teve que gravar em pedras, como se fosse uma placa, que quando você está no trânsito, você vê uma placa que está escrito, eu não falei isso para ele, estou falando para ti, mas assim, estou dando mais uma alegoria. Uma placa de pare, por exemplo, está escrito pare e você sabe que é obrigatório parar. E se você estiver muito rápido e não percebeu a placa, o que vai acontecer? Você vai passar. E aí você transgrediu uma lei que estava externamente em você. Jesus sabe qual é que é a diferença? É o que eu falei para o Mateus. O Antigo Testamento, a lei,
foi gravada em pedras. E sabe por que o povo não conseguiu cumprir? Porque Moisés estava descendo do lugar da revelação. E o povo já estava montando bezerro e idolatrando. Porque era algo externo que eu tinha que mostrar para alguém e dizer assim: faça como está escrito aqui. Aí em Jeremias 31 o Senhor diz assim: eu vou gravar essas palavras em tábuas de carne dentro do seu coração. A diferença da lei não é que a lei mudou. Nada, nem um tio vai passar da lei. Tudo que está no Antigo Testamento, se alguém algum dia, a não ser as leis sacrificiais a respeito de salvação, foram consumadas em Cristo. As demais, todas valem hoje. Todas. Só que o detalhe é, não mais externa, para que você olhe como uma paralisação para você, mas aqui dentro do seu coração. Sabe? Dentro do seu coração. Porque dentro do seu coração, você não precisa ler do lado de fora. Isso não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Porque o Cristo que viveu aqui e viveu todas as coisas para que eu e você pudesse ser salvo nele, porque nós externamente sempre íamos ultrapassar a placa. Mas ele fez. O que ele fez? Ele cumpriu tudo para que se em algum momento nós pensássemos em ultrapassar a placa, ele dizia: fica tranquilo, eu já fiz tudo por você. Entendeu o que é graça? É o fato de que quando você errar, não te preocupe, eu já fiz por você. Graça não é uma licença para você pecar. Graça é uma certeza de que mesmo na tua habilidade humana, vai chegar um momento em que você vai falhar e não mais será condenado pela letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a antiga dispensação era de morte. Porque a finalidade da lei era apresentar Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 14, para que você olhasse, você precisa de um Cristo. E você tinha que olhar placas de pedra. Agora o Senhor disse: não, eu vou escrever no teu coração. Aí dentro, em tábuas de carne. Agora, a mesma lei que era impossível cumprir em Cristo já foi toda cumprida. Isso quer dizer então, se Jesus cumpriu tudo, eu não preciso cumprir. Ele cumpriu, para que agora na tua tentativa de viver a vida de Cristo, quando você falhar, você tem um advogado que pode fazer você voltar. Então, isso é poderoso. Aqui o fim no sentido de finalidade, para a justiça de todo aquele que crê. Então, agora eu sou justificado. A lei não mais precisa ser daquela coisa legalista, aquela coisa se ou você faz ou você morre. Não, porque agora o Espírito, a lei do Espírito de vida, está lá em Romanos 8, verso 2, se não me falha a memória. Livrou você da lei do pecado e da morte. Antes a lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes a lei fazia você pecar e morrer. Agora, porque Cristo viveu isso, a lei agora, se você transgredir, você tem vida. Porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Está entendendo o que é graça? Eu quero dizer para você, a gente foi ensinado muito errado. Que graça era simplesmente viver de qualquer forma agora porque Jesus fez tudo. Não, Ele fez tudo para que se em algum momento você não conseguisse, fica tranquilo. Continua tentando. Vai nessa força. Eu sou com você. Eu vou estar com você todos os dias. Para quê? Para que você possa fazer. E para que você possa viver a vida que eu já vivi por você. E Hebreus nos adverte dizendo: se Ele prendeu tudo pela obediência, você também precisa aprender pela obediência. Olha a diferença de graça. Você não precisa cumprir os 613 mandamentos que tem para o judeu. Você não precisa ficar lendo isso e ficar desesperado. Sabe por quê? Por causa que todos eles foram cumpridos em Cristo. Agora quer dizer que você não vai fazê-los? Não. Agora a vida, preste atenção. A vida de Cristo faz você realizá-los sem nem perceber. Porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, toda a lei é cumprida em você. Acho que tu não entendeu. Se você está em Cristo, toda a lei é cumprida em você. E você pode andar na novidade de vida. A lei cumprida em você. Não quer dizer que você não vai fazer. Agora vamos pensar. Eu estou em Purim, não me perdi, eu só quero te fazer pensar.
Agora vamos pensar. Se existe algo das trevas querendo impedir que você alcance alguma coisa, como você vence isso? Nós estamos num mundo real, natural, vamos usar melhor que real, porque a realidade é Cristo. Mas nós estamos aqui nesse mundo. E Jesus, na oração intercessória, em João 17, disse: eu vos peço que não vos peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não vão sair do mundo, mas eles vão ser liberados do mal. Então, se há um mal que se levanta todos os dias para combater com você, e não é porque você está em Cristo que você é livre do mal. Jesus não ficou angustiado um pouquinho antes de morrer no Getsemane? Ficou ou não ficou? Ele não chegou para os discípulos assim: ó, orem por mim, Jesus falando, porque eu estou angustiado até a morte. E aí eles foi lá, 3 vezes ele foi pedir ajuda para os discípulos, e as 3 os amigão estavam dormindo. Comecei um estudo com a equipe lá no Gênesis, falando sobre Jesus, não tem um título ainda, mas logo vai ter algo escrito para você aí, a respeito de Jesus, a oração de Jesus nos portais. Descobrimos que tudo que Jesus fez foram nos portais, cada passo, em vários momentos. Então ele se colocava, Jesus se colocou nos lugares que Deus estabeleceu, nas vigílias, nos momentos. Aí descobrimos, o spoiler aqui para você, já descobrimos que ele estava orando no Getsemane às 9, ficou lá até a meia-noite, a vigília inteira. E de hora em hora, por 3 horas, ele veio e pediu ajuda. No primeiro momento ele denuncia: vocês não conseguem ficar nem sequer 1 hora comigo. Ele já tinha orado 1 hora, daí ele volta. Mais 1 hora, volta de novo. Meia-noite chega o pessoal para prender ele. Às 3 da manhã o galo canta. Pedro nega. Tudo do portal, querido. Comecei a conversar com meu irmão, o pastor Magnus, ele disse assim: cara, esses negócios de portal que tu está vendo aí. E quando ele viu o café com o pastor do portal do Shabbat, ele disse assim: cara, eu vou ter que guardar esse sábado, vou ter que aprender sobre isso. Me deu vontade de guardar o sábado. Não confunda guardar sábado com o legalismo que você ouviu por aí. Guardar o princípio que está estabelecido nisso, no portal que Deus determinou, para que você tenha vitória na tua semana. Pastor, mas isso aí, o que tem a ver isso com Purim? Calma o coração, nós vamos chegar lá. Porque se você não entendeu o que eu estou te explicando aqui, porque Deus criou todas as coisas. Você sabia quais são os dias da semana? Não, na Bíblia. Viu? Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se tu for falar em espanhol, vai ser os planetas. Se você for falar em inglês também, dia de não sei quem. Quais são os dias da semana na palavra? O primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E o Shabbat. A partir do Shabbat, começa a contagem de novo. Para você fugir do domínio do império das trevas, dos principados do caos, você precisa enumerar, partindo do descanso e saindo de debaixo dos domínios cujos nomes deuses são homenageados. Peraí, pastor, que loucura é essa? Não, nós estamos hoje no primeiro dia. Primeiro dia do quê? Depois do Shabbat, que foi ontem. E amanhã que dia é? Amanhã é segunda. Ó, aqui fechou, segundo dia. Depois o terceiro dia. E daí você pode dizer: hoje é dia tanto. Hoje é o dia... Que dia é hoje? O número? Hoje é dia 5. O primeiro dia. Olha que coisa poderosa na nossa linguagem. Deus vai dizer assim: pastor, o que tem isso a ver? Como você fala, a tua fala denuncia ao que você pertence. Como você se comunica nesse mundo. Ah, pastor, isso é loucura. Então eu vou ter que mudar toda a minha linguagem. Sim. Eu não estou te colocando peso, eu estou te ensinando. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Vamos para o... Eu quero ler um texto aqui para você. E dentro dessa explanação básica aqui, que os tempos e as épocas estão determinadas. Você entendeu? Que os tempos e as épocas estão determinadas. As festas, por que a gente está celebrando Purim? Porque é uma festa bíblica. Por que a gente fala de Shabbat? Porque é a principal festa bíblica de toda a semana. É a festa semanal que Deus estipulou. E o que acontece? Quando você não cumpre elas, algo acontece.
Olha só o que diz Esther 9:24. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, isto é, a sorte, para assolar e destruir. Purim é sortes, Pur é sorte em hebraico. Purim é o plural, sortes. Esse Amã, ele é descendente amalequita, um dos povos inimigos de Deus. E você não precisa ler toda a história agora, mas você lê a história de Esther. A história de Esther, o livro de Esther foi questionado por um tempo se ele era um livro inspirado, porque todos os livros da Bíblia que são considerados inspirados, ele aparece o nome de Deus. E Esther não aparece o nome de Deus. Então, alguns rabinos, alguns estudiosos, até que eles foram estudar com muita profundidade isso, e descobriram que no livro de Esther, Deus está em oculto. Deus está em oculto. E é isso que eu quero falar com você hoje, a respeito disso. Esse homem, Amã, ele ficou 1 ano lançando sortes, fazendo jogos. Existia formas, como se fosse a adivinhação, o lançar sortes, quando é plural, toda sorte de bênçãos é o que Deus dá para nós. Sorte, pur é o que nós temos. Sortes não está na Bíblia falando de coisas, porque não existe sortes para nós existe sorte, uma sorte. Quem é a nossa sorte? Cristo. Ele mudou a nossa sorte. Sortes está falando de ocultismo, está falando de adivinhação. E esse homem, por 1 ano, ele ficou lançando sortes para saber das trevas, inquirir dos espíritos malignos, qual seria o melhor dia para destruir o povo de Israel. 1 ano lançando sortes. Até que as trevas responderam. Dia 13 de Adar. Estou falando a respeito de numerologia bíblica. Tem um lado positivo e tem lado negativo desse número. Mas foi o dia que foi dado para destruir o povo de Israel. E o que acontece então, se você já deve ter lido a história de Esther, ou visto o filme, tem série, se você recomendo você assistir, veja um filme de Esther, veja a série de Esther, tem uma série brasileira muito bem feita sobre Esther, vale a pena. Acho que assim, as séries brasileiras bíblicas fez as melhores séries brasileiras bíblicas, e vale a pena você assistir, porque os relatos são muito fidedignos, apesar de trazer todo aquele contexto do estilo novela, não novela em si, mas o estilo literário de novela, que aprofunda e dá mais riqueza no conteúdo para chamar a tua atenção. Eles foram muito fidedignos à palavra. Então o que acontece? Esther era uma moça judia que estava agora sob o domínio persa. A Pérsia tinha tomado conta de Israel e eles estavam como escravos lá. E esse rei, Assuero, ele briga com a sua esposa Vashti, que era a rainha, que desonrou ele diante de uns convidados, não aceitando seu chamado. Cada vez que o rei chama, tem que estar presente. Vem todo um sentido espiritual por trás. E ela não deu atenção para isso. Então ele promulga em Israel que agora ele ia escolher uma nova esposa. E daí você sabe o contexto, se você já viu a série. Esther vai para lá, essa judia. Só que o nome dela era Hadassah, que é o nome em hebraico. E aí ela foi, ela morava com o tio Mordecai. E aí foi criada por ele. Ele disse, não, agora você vai ser chamada, se apresenta como Esther, que é um nome persa e não um nome judaico, para que não houvesse perseguição, né? E resumindo a história, ela foi escolhida para ser a próxima rainha, cheia de graça de Deus, toda uma preparação para isso. E aí em determinado momento, Mordecai, que era o tio dela, trouxe a notícia de que Amã já tinha feito uma forca de 50 côvados de altura. E o número 50 tem todo um significado. É muito mais alto do que um homem precisa para ser enforcado, para destruir Mordecai. Mordecai era um escriba, ele trabalhava para o reino.
E em um determinado momento ele havia salvado a vida do próprio rei Assuero. A fúria se intensificou de Amã quando o rei chama Amã, que era o seu principal auxiliar, e ele encontra nos escritos, numa noite ele não conseguia ler, chamou os seus escribas assim: leia uma história para mim. Dele leram uma história de como Mordecai, o tio da Esther, havia livrado a vida, salvado a vida do rei. E ele disse assim: quem é esse homem? Ah, é teu servo, trabalha aqui junto como escriba. Ele disse assim: alguém recompensou ele? E daí eles procuraram os registros. Não, ninguém recompensou ele, porque essa história é muito linda e o que ele fez precisa de uma recompensa. E daí ele disse assim: não foi recompensado. Daí ele chamou o principal ministro dele, o auxiliar, que era Amã. E ele era tão presunçoso e se achava tão importante, que ele chega assim: Amã, eu preciso de um conselho teu. Ele era um dos conselheiros do rei. O que deve fazer o rei ao homem a quem deseja honrar? E daí ele pensou: sou eu. Pronto, me chamou aqui. Sou eu. Que ele ande no cavalo real, vista a capa do rei, coloque a coroa do rei, e que desfile pelo meio da cidade, com todo o povo aplaudindo e dizendo: assim faz o rei, assim faz o rei ao homem a quem deseja honrar. E que vá um arauto na frente, puxando o cavalo e proclamando. Ele já tinha se desenhado, queridos: vai ser assim que vai ser minha glória. E daí o rei disse assim: excelente, Amã, faça exatamente isso a Mordecai, o cara que ele tinha construído a forca para matar e que tinha lançado sorte para 1 ano já para tentar. Aí a fúria aconteceu, ele teve que ir puxando o cara, honrando com a coroa do rei, com tudo que ele falou aconteceu com o cara que ele queria matar. E aí a partir de então ele fica enfurecido, endemoniado, tentando destruir e movendo do céu. Uma coisa que você precisa aprender é que o mundo espiritual se move contra nós. Mordecai era um homem temente a Deus. Mordecai fazia parte do propósito, porque criou aquela que seria a rainha para trazer a libertação para o seu povo no futuro. Ei, a tua geração é bendita, diga amém. Você está sendo instruído, você instrui. Talvez você não está na melhor instrução que você poderia dar, mas não se culpe nem se ache impotente diante da circunstância. Entenda que você está em Cristo, diga amém. E Ele vai te conduzir da melhor forma possível. Então, quando isso acontece, sai o decreto. O rei, sem saber que a conspiração era contra Mordecai, por todo um sistema de engano, ele assina o decreto. Diz assim: então, que seja feito. Dia 13 de Adar será aniquilado os inimigos da Pérsia. Só que ele não sabia que os inimigos da Pérsia eram os judeus, inclusive Mordecai. E saiu um decreto de um rei. E um decreto do rei não tem como mudar, a não ser que entramos na sala diante do trono da graça, que fala Hebreus, para encontrarmos o auxílio no momento necessário. Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça, confiadamente. É isso que ele está falando. Tem tudo, a Bíblia tem toda uma ligação com a história. Mas é um risco, porque o trono da graça, hoje é trono da graça, mas o tempo de Esther é como se você passasse no Santo dos Santos. O que acontecia no Santo dos Santos? Se passasse por ali, morria, sem estar preparado. A graça, você está entendendo tudo que nós estamos falando aqui hoje? A graça nos proporciona passar pelo Santo dos Santos. Na verdade, o véu se rasgou, mas o véu rasgado foi a carne de Jesus. A Bíblia fala: o véu que se rasgou foi a carne de Jesus. E por isso que por meio dele, quando eu oro as orações no tribunal celestial, eu digo assim: ó, eu só estou aqui pelo sangue de Jesus, porque é por ele que eu posso entrar. Ele é o véu rasgado que eu entro e posso estar na presença do Senhor. Fora disso, só tem morte para mim, porque sem estar em Cristo eu não tenho condições de vencer. Então Esther fala com seu primo, marca uma audiência no jardim do palácio e diz assim: olha, saiu o decreto, e leva uma cópia que foi pregada em tudo que é lugar. Dia 13 de Adar está para matar o nosso povo. E daí ele é bem intenso, diz assim: olha, não é porque você está aí no palácio que você vai ser livre disso. Talvez seja por isso que o Senhor te colocou
para livrar o teu povo, que Ele te colocou como rainha. E aí começa o propósito de Esther. E ela diz assim: eu vou pregoar um jejum. Todos, por 3 dias, vão jejuar e orar em favor de mim. Nem água vocês vão beber. E todo o povo, Mordecai rasgou as vestes, jogou cinza na cabeça e ficou prostrado no chão, jogado no chão por 3 dias, sem comer, sem beber, se humilhando e dizendo: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de Israel. Livra da vergonha, livra da morte, livra daqueles que estão querendo. Quando passamos esse Antigo Testamento, esse livro é um livro falando exatamente do mundo espiritual e das coisas que funcionam até hoje. Porque Mordecai diz assim: o teu povo se esqueceu da tua lei. Hoje falava com a minha esposa à tarde. Nós somos tão cegos com essa história de judaísmo e dizer que nós não somos judeus e que nós não temos nada a ver com Israel, que a lei passou, que nós não escutamos aquele texto que Paulo fala: antes vocês não eram povo, estavam distante da comunidade de Israel, sem Deus no mundo. Quando eu li esse texto de novo essa semana, eu disse: meu Deus, tu ouviu o que quem que está me vendo, se conseguir achar esse texto aí? Distante da comunidade de Israel, sem Deus no mundo. Eu quero dizer para você uma coisa. Meu Deus. Quem está distante da comunidade de Israel está sem Deus no mundo. Você vai dizer assim: não, pastor, isso é uma forçação da interpretação. Já conseguiu achar aí, pessoal? Por favor, coloca lá, Efésios 2:12. Naqueles tempos estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças. Peraí. Não, isso aqui é revelação, queridos. Eu sei que isso aqui veio para o Brasil depois aí no canal, mas olha esse negócio. Efésios está onde? Novo Testamento. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa. Que alianças da promessa são essas? Tudo que está aqui, ó, que alguns crentes dizem que já passou, que é o Antigo Testamento, que não tem validade, porque nós estamos na graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu sei que isso aqui, alguns vão dizer que eu estou judaizando a igreja. Não, eu estou lendo Bíblia, porque muita gente só lê teologia. Sabe o que está dizendo aqui? Quem está distante de Israel está fora das promessas, está estranho às alianças e sem esperança, e o pior, sem Deus no mundo. Você leu comigo aqui? Diga amém. Está entendendo? Então, cada vez que alguém disser assim: não, mas isso é coisa de judeu, não. Nós temos que entender que Jesus era judeu. Purim, que nós estamos celebrando, é um portal de mudança de sorte. Diga amém. Ou você entra por ele, ou você fica fora dele. Porque essas são promessas, são alianças, são coisas que o Senhor disse. Está aqui para você. Lembra do testemunho do Alisson? Agora deu um glória a Deus, eu escutei a voz dele aqui sobre Shemitah, que tu me contou. Um portal que eu sabia há muito tempo que ele existia. Eu não sabia que era um portal na época, mas que existia Shemitah. Sabe o que é o Shemitah? É o ano em que a terra descansa, o ano sabático da terra. Ele entrou pelo portal, mudou a vida dele. Ele tem o testemunho dele. Entrou por esse portal, de entender que esse ano é o ano que eu vou aproveitar esse portal. Mudou a vida dele, mudou a vida da família dele. Um princípio. Mas isso é coisa de judeu, pastor.
Tu é judeu? Vocês são judeu? Falam Boker Tov? Não? Não? Fala alguma coisa? Boker Tov é bom dia. Então, não são judeus. Mas agora, aqui está a chave. O Purim, o que vai fazer por nós? Vai nos colocar para vencer. Amanhã, preste atenção, amanhã é dia 13 de Adar. Amanhã. Sabe o que acontece na celebração? Ai, Jesus. Olha o 21, volta lá para nós. Vocês entenderam que aqui está dizendo que o que está claro aqui é que quando você está distante da promessa, distante das alianças, distante da comunidade de Israel, você está sem esperança e sem Deus no mundo. Porque o povo escolhido é o povo de Israel. Nós somos enxertados na oliveira. Só por isso. Deus abriu uma lacuna profética para enxertar a nossa chamada igreja, para poder fazer parte da mesma promessa. Gálatas, acho que é Gálatas que vai dizer que nós somos, agora acho que é Gálatas, que nós somos herdeiros das mesmas promessas de Abraão, em Cristo Jesus. Quanto mais longe nós estivermos, menos nós vamos entender. E eu não estou falando, querido, eu não estou falando que tu tem que se vestir de judeu, que tu tem que botar kippá, usar, não sei o que lá, sair, aprender a tocar shofar. Estou dizendo para te entender Bíblia. Ninguém está falando que tu tem que ir para Israel. Eu estou te ensinando Bíblia aqui. Você tem que entender o que foi prometido para esse povo. O Antigo Testamento tem que estar na ponta da tua língua. Você tem que conhecer o que está escrito aqui, porque ninguém entende o Antigo, ninguém entende o Novo se não conhecer o Antigo. E jamais vai entender o Novo, de fato, se não tiver entendido. Um complementa o outro. Gênesis foi uma semente plantada. Apocalipse é a colheita daquilo que cresceu. E se você não entender isso, você está olhando partes. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos. Pode botar o 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. E o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria. Olha as coisas. Repouso dos seus inimigos. Mudança de tristeza em alegria. Luto em dia de festa. Porque para que os fizessem dias de banquete e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Olha só, essa é a celebração. O dia 13, então, foi o dia que eles venceram os inimigos. Aí o que acontece? A Esther, depois desse jejum de 3 dias, ela se apresenta diante do rei. E ela não podia entrar diante da sala do rei, porque qualquer mulher, seja rainha, qualquer pessoa que entrasse sem ser chamado, morria. A não ser que o rei apontasse o cetro na direção dela e deixasse viver. Então ela entra dentro da sala sem ser convidada, arriscando a própria vida. Ela atravessa o véu, entra no Santo dos Santos, esperando encontrar misericórdia, socorro no tempo oportuno. É o que fala Hebreus. E aí o rei estende o cetro. E ela é livrada da morte. E ela conta todo o plano de Amã. E dizendo ao povo, daí ela se revela: eu sou judia, meu nome é Radassa. E os inimigos que ele está dizendo que é os inimigos de Israel, que Amã está falando, é o meu povo. E se você exterminar o meu povo, você vai exterminar comigo também. E aí o que ele faz? Manda prender Amã, usa a forca que ele construiu. Primeiro já foi o cavalo, né? A ideia que ele deu já foi usar no outro. A forca que ele construiu para Mordecai foi para ele e para os seus 10 filhos. E eu descobri que são 10 principados que operam na desordem. 10 principados que operam na desordem. Queridos, quando nós não entendemos a ordem das coisas que Deus está nos dando e como Ele prescreveu tudo, nós estamos num mundo, nós estamos muito enganados. Não que isso seja uma religiosidade, nenhum peso, mas tudo. Você sabia que Deus, no suco de uva, Ele pediu para te abençoar? No pão você tem que abençoar. Tudo que você faz você tem que abençoar. Quando você recebe o teu salário, você tem que abençoar.
Quando você paga a sua conta, você tem que abençoar. Você já percebeu que a maioria de nós, quando tem os boletos para pagar, se entristece? Todo mundo rindo, uns rindo assim, outros meio quase chorando, porque lembrou que talvez amanhã tenha uns. Eu quero dizer para você, quem já sentiu tristeza em pagar boleto? Levanta assim de levinho para nós não passar vergonha. Ah, tem uns santão aí que nunca ficaram tristes em pagar boleto. Então, para nós mostrar que a gente é corajoso, quem ficou muito triste assim de pagar boleto, levanta a mão assim. Jesus. Esses boletos chegaram na sua casa como? Não sei, o inimigo enviou. Só pode ser o inimigo. Deixa eu te ensinar um princípio que vai mudar a tua vida, começando hoje. Vai mudar a tua sorte. Sabe por quê? Um boleto nada mais é do que o crédito daquilo que você já recebeu, usufruiu e gostou de ter. Se você paga um boleto, se é teu carro, se é tua casa, se é um bem, se é tua roupa, glorifica, porque você está usufruindo. O boleto é um sinal que você está dizendo, olha, o boleto é um sinal que você está dizendo, o meu Deus é provedor. Ele me deu condições de usufruir, e mais, deu condições de pagar esse boleto. E daí você vai dizer assim, eu sei que às vezes, eu sempre lembro da música do Samuel Mariano, nesses momentos melancólicos, né? Eu sei que dói, tem uma música assim, eu sei que muitas vezes dói pensar nisso, mas mude esse sentido. Sabe por quê? Porque todo pagamento é uma honra ao que você já recebeu. E se você não paga, é porque não tem sentido nenhum. A estrela de Davi, nós sempre temos uma bandeira de Israel aqui. A estrela de Davi, que está no meio de Israel, ele tem 2 triângulos, você percebeu? Que é um triângulo para cima e outro para baixo. Certo? O sentido disso é, olha as tuas mãos, faz assim com as tuas mãos na tua frente. O que está formando quando tu coloca elas juntas? Um triângulo. Ninguém faz assim, né? Ou deixa, não, para mim não forma um triângulo. Quando faz naturalmente assim, a primeira coisa que forma um triângulo. O triângulo para baixo significa dar. Eu estou dando. O triângulo para cima, receber. É isso que é o símbolo que está naquela bandeira. O dar e receber. Se você dá, aquela bandeira de Israel lembra para o judeu sempre que não tem como não receber. É uma lei inegociável. E Jesus fala que é melhor dar do que receber. Dando é que se recebe. Olha lá. Agora quando você olhar para esse triângulo, você vai lembrar disso aí. Então, meu Deus, agora me veio aqui, Espírito Santo é lindo. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer é receber. Aplauda o Senhor. Sabe por que é tão triste isso? Quando as pessoas não entendem? Porque Ele deu e você não recebeu. Você deixou o presente, vamos usar a expressão, na mesa. Receba. Não, isso aqui é dar, né? Na verdade, eu recebo a palavra dele, entendeu? Queridos, é muito tremenda a palavra de Deus. Você viu que está todas as coisas conectadas? O que tem a ver com Purim, mudança de sorte? Então, quando nós percebemos os sinais que Deus está trabalhando para nós, e eu estava falando no teu boleto lá, então, uma dica preciosa. Quando tu for pagar o teu boleto, escreve assim, a partir de hoje, em nome de Jesus. Isso vai mudar a tua vida. Pago com alegria.
Quando fizer um Pix, tem ali para descrever. Pix feito com... Quem vai receber, aquilo é para o teu controle, não aparece para outra pessoa. Você aparece, não sei. Não me lembro se aparece para o outro. Mas você vai escrever assim. Se aparece, vão chamar você de louco, não tem problema. Mas ele coloca assim, ó. Pix feito com alegria. Pastor, isso não tem nada a ver. Você que não sabe. Essa é das ciências mais poderosas da riqueza. Segredo milenar de um povo que usa o chapeuzinho na cabeça assim, chamado judeu. Você precisa declarar com a sua boca. E as coisas de Deus vão começar a se organizar de uma forma diferente na sua vida. Então amanhã, quem pagar os boletos, já coloca lá, paga com alegria. Pastor, e se não tiver para pagar o boleto? Aí você vai ler. E o meu Deus, segundo a sua glória e riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Só que eu sempre ensino, e falo lá no Gênesis, não fala isso no dia que venceu. Fala 30 dias antes e começa a declarar. Porque tudo que nós falamos movimenta o mundo espiritual. Então, a mudança de sorte, o que aconteceu? Quando Amã lançou sortes e começou a convocar as trevas, toda a treva, todos esses 10 principados, eles são envolvidos para o caos. Caos é um deus grego, com um nome apelidado nisso, que ele cria o caos, cria desordem. Então, o que ele queria fazer era criar desordem no mundo. Ele queria criar desordem sobre o povo de Israel, sobre os planos do Senhor. E ele convocou as trevas para vir com isso. E as trevas vieram, a ponto de sair um decreto. Eu quero dizer para você, há ações que você precisa fazer todos os dias para evitar que a desordem e que o caos invada a sua vida. Diga amém. Você precisa fazer ações todo dia para evitar que o diabo, aquele que a gente às vezes acha que é brincadeira, que está preparado para matar, roubar e destruir, todos os dias ele vai tentar isso. Daí a gente se baseia na graça para ficar inerte. Não, mas eu estou em Cristo, pastor. A graça dele me basta. Basta? Por que Jesus orou no Getsemane? Se a graça bastava? A ponto de pedir que se tivesse uma outra forma que Deus manifestasse. Ações nos movem para isso. A nossa mudança de sorte está naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, naquilo que nós fazemos. Então, todo o princípio, deixa eu ler aqui para você, aprenda isso. Quando estamos fora da ordem do princípio, pela desobediência, teimosia ou negação em atender um propósito, entramos no caos, debaixo de todos os 10 principados de desordem, que comandam a má inclinação. Quando você ignora, resumindo aqui, quando você ignora um princípio, isso é só um princípio. Você acabou de dizer, você saiu debaixo do princípio e se colocou debaixo dos principados que dominam esse mundo. Por que eu falei dos dias da semana aqui? Porque cada um é o nome de um principado. E aí as pessoas se colocam aquilo ali. Aí tem as festas bíblicas também. Já falei sobre o horóscopo, falei sobre o zodíaco, falei sobre os anos. Quem escuta o Café com o Pastor, sobre os meses do ano. Tudo são nomes de principados. E a gente se coloca debaixo daquilo ali e esquece de olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Como que ela fala? Como que ela declara? Como que nós temos que fazer? Como que nós temos que movimentar? Como que a nossa sorte vai ser mudada? Aí Amã é o inimigo. Mordecai rasga, cai no pódio assim, o teu povo pecou. Se distanciou da tua lei, abandonou os teus princípios. Nós estamos voltando agora a alinhar com tudo aquilo que tu já disse. O mundo só tem duas questões, não é polarizar, mas é explicar de fato aqueles que andam no destino estabelecido por Deus e aqueles que saem debaixo disso. É só isso, não tem outra forma, não tem uma terceira via. É aqueles que estão debaixo do que Deus decretou e aqueles que escolhem fazer da sua maneira. Quem está debaixo dos princípios de Deus colhe todas as promessas que Ele promete.
Agora quem escolhe fazer do seu jeito, pela misericórdia, às vezes ele erra e dá uma... Epa, cheguei no caminho por engano. Aí ele recebe uma bênção e ele fica faceiro. Ó, pastor, está acontecendo, eu estou do meu jeito aqui e está acontecendo. É um milagre ali, de vez em quando, uma bênção de atravessado ali na rua. E muito crente vive assim. Quem esteve no treinamento que nós fomos em Curitiba a respeito de cura, falando que a cura, o processo de cura e liberar sobre a vida de pessoas, ela tem um processo que precisa ser repetido. Aí a gente pensa, isso é religiosidade, ficar repetindo o processo. Existe um caminho. Eu fui professor, até hoje ensino, mas fui professor assim ininterruptamente. 16 anos de música. 16 anos ensinando música. Vou dizer uma coisa, violão se aprende do mesmo jeito. Até hoje. Aqui em Giroá, depois eu tive mais tempo no total de música, mas tinha 16 anos só fazendo isso. Depois, como pastor, sem contar o tempo de pastor e professor aqui em Giroá. Em 2011 dei aula aqui. Teve a Gabi Sfal, sim. Acho que está lá no culto infantil. Foi minha aluna lá. Muitos músicos daqui. A Carol, que vai tocar aqui na escola profética, minha aluna. Então assim, por muito tempo eu ensinei isso. E é a mesma coisa sempre. É claro que cada aluno vai ter sua forma de identificar o princípio. E aí eu preciso instruir da melhor forma, para que aquele princípio estabelecido, imutável, seja aplicado na vida dela. Eu não mudo o princípio por causa da pessoa. A pessoa muda por causa do princípio. E o princípio está escrito. E nós seguimos. Ou nós saímos fora dela. As pessoas que saem do princípio, elas são tortas. E hoje, quando eu meditava nessa palavra aqui sobre Purim, mudança de sorte, eu fiquei pensando, Jesus está voltando. E sabe o que ele diz? Ele diz que vai mandar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Todo vale será aterrado e todo monte será aplanado para endireitar as veredas. Olha o que ele está dizendo. Eu vou colocar todo mundo de volta no meu princípio. Não é possível que um pastor criado batista, um teólogo dedicado e de excelente nota, cessacionista. Sabe o que é cessacionista? Era um homem que não, uma teologia que acredita que os dons do Espírito Santo pararam de mover em Atos. Eu era cessacionista e antissemita. E eu afirmava com todas as letras: o Israel de Deus é a igreja e não o povo de Israel. Aí Deus pega um cara assim. Ele podia ter deixado quieto eu lá naquele lugar, crendo do jeito que eu cria, não acreditando em dom, não acreditando em mover, não acreditando em língua estranha, não acreditando em nada, e sendo um excelente professor da doutrina bíblica no seminário que eu queria ser. Eu queria ser professor de faculdade, não queria ser pastor de igreja. Eu queria ser professor de teologia, ficar na academia ensinando, formando pastores. Esse era o meu desejo. E aí Deus me traz para Giroá. Glória a Deus, né? Sabe para quê? Porque ele ia me fazer em 2012 pisar Israel. Deus cuida dos detalhes na tua vida. Até a água que você toma ele providencia. Quando ele move na tua direção, não tem coisa que ele não faça. Eu quero terminar aqui com essa palavra. Eu quero te ensinar um princípio. O princípio do ocultamento. Lembra que eu falei que Esther não aparece o nome de Deus? Existem alguns momentos que você não vai ver Deus, que você não vai sentir Ele, e que não vai vir o socorro. Como assim, pastor? E daí você vai achar assim: pronto, estou abandonado, estou desgraçado. Só que algumas pessoas se deprimem, outras abandonam o Senhor Jesus, outras pessoas desistem da vida, outros fazem como Mordecai, se jogam no chão e começam a chorar e pedir misericórdia. Porque para onde iremos nós?
se só tu tens palavra de vida eterna? O Salmo 139 me diz: se eu for no mais fundo do abismo, tu lá está. Se eu construir minha casa no mais alto da montanha, tu lá está. Para onde eu fugirei da tua face? Há momentos na tua vida que você vai entender um negócio. Tu só tem um lugar para ir, aos pés de Jesus. E ali você chora, ali você se humilha, aí você passa fome, você faz jejum, você rapa a cabeça, você tira a barba, você rola no chão, você faz o que for preciso, mas não desiste. Sabe por quê? Porque nesses momentos Deus está dizendo: eu estou te chamando para a sala do rei. Sabe por quê? Na hora do caos, na hora do pavor, na parte mais terrível, sabe onde é que Esther foi? Na sala do rei. Na sala do rei. E Deus se oculta. Você lembra da história de José? Não vou contar toda a história, mas só algo. José, olha o que ele passou, queridos. E com plena convicção, tem um momento que eu leio aquela história e me dá uma angústia. Eu digo assim: Deus, se eu não soubesse o final da história, eu digo assim, eu desistiria. Deus, por que tu está permitindo isso com José? Por que tu está permitindo isso? Os irmãos dele venderam ele, jogaram num buraco para matar, queriam fazer um monte de coisa. Por que tu está permitindo isso? Foi vendido como escravo. Depois chegou a um posto. Aí foi enganado por uma mulher. E ele não fez nada, não devia nada. Foi jogado na prisão. Aí ele interpreta o sonho de dois caras. E o cara esquece ele, o que se deu bem, esqueceu ele por 2. Queridos, sabe o que é 2 anos na tua vida? Esquece José por 2 anos. Lá. E daí você olha assim: cadê Deus nesse negócio, meu Deus do céu? Por que ele não mudou a situação? Toda uma trajetória. Quantos anos ali? E nada acontece. Aí de repente o faraó tem um sonho. E José é levado para interpretar o sonho. Salva o Egito, salva todos os adivinhos do faraó, porque eu morrer tudo, porque ninguém conseguia adivinhar. É colocado numa posição de governo. Salva o Egito de 7 anos de escassez. Traz abundância sobre uma terra no deserto. E abençoa a sua casa. Ele sonhou lá no início que os seus irmãos e sua família se inclinavam para ele. No final da história você vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Só que José estava diferente. E olha só, José fez... Todos lembram da história de José? Mais ou menos? José colocou coisas na bagagem dos seus irmãos, para que os seus irmãos fossem presos justamente, acusados de crimes, e viessem até a presença do rei. Só que a presença do rei, sabe o que acontecia? Nesses casos, era a morte. Então, bateu um pavor neles. Exatamente naquele momento, veio um pavor de morte. E aí, no momento em que eles acharam que iam morrer, o que aconteceu? José se revela, dizendo: eu sou José, o irmão de vocês. Tudo isso que aconteceu é para que vocês pudessem estar aqui diante de mim, encontrando graça no momento oportuno. Se as coisas ruins estão acontecendo na tua história e você não consegue ver uma saída, Deus só está esperando algo, que você vá até o tribunal celestial, o lugar de encontro, para que Ele possa mudar a tua sorte. Não resista, não quebre o princípio, não fique achando que é coisa do acaso. Se entregue nas mãos daquele que julga justamente. E vai ter momentos que você vai perceber, você vai pensar que você está totalmente sozinho, mas na verdade Ele sempre esteve ali, organizando todas as coisas. Outro exemplo é Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus, pelo povo, num tempo que Deus queria ser o rei, mas eles não queríamos um rei humano. Ok, só que agora preste atenção, Saul não quis viver aquilo que Deus disse. Ele quis fazer do jeito dele e foi rejeitado. Na mudança de sorte você tem 2 capítulos. Ou você entende que Deus
que Jesus é mostrado tipificando José, que é aquele que está com você o tempo todo e resolve a tua situação, ou você é tipificado como Saul, aquele que é desobediente e é rejeitado por Deus? Como você está vivendo hoje? Deus quer mudar a tua sorte. Diga amém mais uma vez.